A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Aqui quem fala é o irmão Jefferson Oliveira de Souza, número 11 da chamada. Aqui estou nessa tarde para falar um pouco sobre a obra redentora de Cristo, a qual foi selecionada pelo professor Nilo Albuquerque, a qual dá a aula da matéria Cristologia, do que faço parte do Instituto Bíblico Apostólico, a qual estudo o primeiro ano. Como já disse, eu falarei um pouco sobre a obra redentora de Cristo. Bem, a obra redentora de Cristo, a qual, quando Deus começou vindo à Terra. Na obra redentora de Cristo, falarei sobre nove perguntas, responderei 9 perguntas, começando agora. A primeira pergunta: quais os atributos dados a Cristo na obra redentora? As mais conhecidas são: Deus é amor, Deus é justiça, Deus é misericórdia, Deus é fidelidade, Deus é eternidade, Deus é onipresença, Deus é onipotente, Deus é onisciente. Bem, esses são os atributos dados a Deus na sua obra redentora. Mas o que é atributos? Atributos é algo atribuído a alguém ou alguma coisa, quando necessário. Mas quando falamos de atributos dados a Deus, isto é, atributos verdadeiramente inseparáveis de Deus. E a segunda pergunta a qual irei responder é: qual a ação e reação de Deus ao homem pecador e as suas leis? Bem, as leis, como sabemos, é uma ordem a qual devem ser cumpridas na nossa sociedade. A primeira lei a qual vemos em Êxodo 20, a qual antes não havia nenhuma lei. De Adão a Moisés não tinha nenhuma lei especificamente. E no Monte Sinai, Deus dá leis a Moisés, ao qual vemos em Êxodo capítulo 20, a qual irei ler só o primeiro versículo. Êxodo 20, que diz: então falou Deus a Êxodo 20, que diz: então falou Deus a Deus estas palavras: eu sou teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A primeira lei a que ele passa é: não terás outro Deus além de mim. Então, lei é ordens dada de Deus para o povo, a nação. A lei a qual tem 613 mandamentos, a qual o homem não cumprindo uma será considerado amaldiçoado. Deus sendo justo, esse atributo a Deus, Deus é justiça, pois Deus, tendo que cumprir a sua justiça quando um homem é culpado, pecador, tendo a recompensa que é a morte, vemos que Deus também é misericordioso, a qual nos alcançou com a sua graça, tendo misericórdia para conosco e não cumprindo o que a lei manda, que é a morte. Quais as leis divinas na redenção? A redenção de Cristo na cruz. As duas leis divinas fundamentais são: não terás outro Deus diante de mim e amarás o teu próximo como a mim mesmo, como a ti mesmo. A quarta pergunta: como os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João testemunham a obra redentora de Cristo? Como eles testemunham a obra redentora de Cristo? Sabemos que 3 são sinópticos e um argumentativo, a qual os sinópticos são Mateus, Marcos e Lucas, e argumentativo João. E vemos esse
Cada um tem a sua história para contar, como eles entenderam. E eles testemunham através, Mateus testemunha através das leis e das profecias, e dos cumprimentos das profecias e da lei, a qual Deus vem à terra em forma de homem e diz: eu não vim para não cumprir a lei, e sim cumprir toda a lei que é passada. E Marcos vem como como o Deus poderoso. Ele veio como poderoso fazendo milagres, porque Marcos ele se importou mais com os milagres, retratando assim a obra redentora de Cristo, diferente de cumpridor, como Salvador prometido. Marcos já vem como Salvador poderoso, a qual ele pode todas as coisas, tem todo o poder em suas mãos, a qual retratou só nos milagres. Lucas vem como o Salvador perfeito, retrata como o homem perfeito, um homem sem pecado, um homem perfeito, um homem eterno, a qual veio ao mundo morrer por nós, se sacrificar, nos redimir dos nossos pecados. E João já vem um pouco argumentativo, no falar no divino, no Salvador pessoal, que relata a história mais clara da sua divindade. E como entender a redenção? A redenção vem da palavra redimir, a palavra redimir, que tem por significado compra de direitos, compra de direito de um escravo. Deus veio ao mundo para morrer por cada um que estava escravo do pecado, a qual a sua redenção, a cruz, morrendo, morte de cruz, como maldito, como pecador, nos redimiu, nos tirou da escravidão do pecado. Como entender a propiciação? A propiciação é um pagamento e justificação de algo cometido errado. No Antigo Testamento isso relata quando um pecador se arrependia e ia fazer sua propiciação. Chegando lá, ele sacrificava um animal perfeito, sem mancha alguma, e ele tirava, mas ele tinha que fazer isso semanalmente, pois ele era pecador, e aquele animal não tirava todos os seus pecados, tirava só daquele momento. Mas no Novo Testamento vemos que Deus tomou forma de homem, veio ao mundo para nos redimir e para fazer uma propiciação, para morrer em nosso lugar, fazendo um pagamento com o seu sangue e nos comprando, apagando pecados velhos, pecados novos, tirando todos os pecados de nossas vidas. E como entender a expiação? A próxima pergunta é quase a mesma coisa de propiciação, mas não muito se cobrindo. Expiação é expiar, tirar os nossos pecados. Jesus foi o único que conseguiu tirar todos os nossos pecados, apartar de nós, nos dando força hoje para suportar o pecado, que é através da sua palavra. Novos, tirando todos os pecados de nossas vidas. E como entender a expiação? A próxima pergunta é quase a mesma coisa de propiciação, mas não muito se cobrindo. Expiação é expiar, tirar os nossos pecados. Jesus foi o único que conseguiu tirar todos os nossos pecados, apartar de nós, nos dando força hoje para suportar o pecado, que é através da sua palavra. Como entender a justificação? A justificação vem, claro, de ser justificado. Somos hoje justificados na nossa fé, não sendo mais nas nossas obras. Não sendo justificado na lei que foi dada no Antigo Testamento. Somos justificados hoje pelas nossas obras e fé, mas não na lei. Pois nenhum sequer conseguiu cumprir a lei a não ser Cristo Jesus. Isso é, justificados, hoje justificados na lei, na graça, e não justificados não na lei e sim na graça.
E como o homem deve se comportar na graça. Já não vivemos mais para nós, e sim na graça de Cristo, ao qual nos foi dado na cruz do Calvário. A graça é mais ou menos um favor não merecido. Hoje estamos agradecendo esse favor não merecido que nos foi dado. E é isso que eu tenho para dizer para os irmãos, e espero que tenham compreendido, e agradeço a oportunidade de falar através desse vídeo. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém.